Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando, continuando aqui o nosso mini curso de sintaxe básica da linguagem Java. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o método private, tá? Provavelmente seja o último, né? Porque como a gente não utiliza muitos assim, eu acho que nesse momento vocês não vão utilizar, tá? Então eu resolvi só falar do private, do protected, do public, né? Eu falei um pouco sobre o static no meio, que pode ser um pouquinho diferente, tá? E o default, que eu acho que nem precisa falar, que é um modificador que ele praticamente ele é aceito, ele é aceito para tudo, né? Tem umas diferencinhas aí, mas no final dessa aula eu vou fazer uma revisão dos modificadores de acesso e eu vou mostrar uma imagem que eu acho que vai ser legal aí, que vocês vão conseguir compreender um pouquinho. Tá bom? Mas a minha ideia é fechar nesses 4 modificadores de acesso, tá? O static seria o quinto, né? Mas o static tem uma natureza diferente, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o private. O private, né, ele é um dos mais restritos, tá? Porque os seus atributos, eles não podem acessar, não podem ser acessados ou usados por nenhuma outra classe, tá? Então ele é um modificador que a gente aplica mais a atributo e a métodos, né? Ele não se aplica a classes, igual acho que no exemplo anterior eu mostrei para vocês que eu tive que colocar naquela classe métodos protegidos, eu tive que colocar um public na classe, né? Então no caso do private aqui eu não consigo, né? E, enfim, ele não pode ser visualizado nem por outras classes do mesmo pacote, nem pacote diferente, nem as que herdam ele, aquelas que tem o extend. Tá bom? Então, eu acho que é rapidinho, então por isso que eu vou colocar essa revisãozinha no meio, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, vou criar uma classe, tá? Essa classe eu vou chamá-la de métodos privados, que são os privates, tá bom? Vou colocar um public void main, tá? E aí, né, nessa classe, já tem vou colocar aqui, eu vou copiar esse métodos públicos, tá? Eu vou fazer igual eu fiz da outra vez. Vou copiar esses métodos públicos, tá? Eu vou colocar aqui em cima, certo? Tá tudo público. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl F e eu vou substituir o public pelo private, tá? Só que eu não vou em todos, né? Então, para não ter problema, eu vou substituir um por um, tá? Então, vou esse daqui. Aí, vou colocar um find nesse, nesse, ou nesse. Se eu coloco tudo, aquele lá de cima ele também é, né? E aquele eu não posso substituir, tá? Pelo menos agora, tá? Então, public boolean e esse aqui pode deixar público, tá bom? Então, eu deixei tudo como private, tá? Então, são privates, eu já tenho até uma flagzinha aqui. Então, vamos fazer como aqui a gente sempre faz, tá? Então, eu vou tentar acessar de dentro da própria classe, tá? Então, eu vou colocar aqui métodos privados, certo? Métodos, né, ou qualquer outro nome que você quiser, new métodos privados, tá? Então eu consigo instanciar e eu vou conseguir executar também, né? Se tudo der certo. Tá, ó, tá tudo aqui. Exibir mensagem, dar Ctrl F11, ele vai aparecer aqui ó, lá novamente, né? Vou colocar aqui métodos ponto o calcular média, vou colocar 10 e 9, 10 e 9 dá 18, né? 10 e 9, opa, 10 e 9 dá 19, dividido por 2 é 9,5, né? Então, vou executar 9,5, não deu. Por quê? Porque tem que ter um system out aqui, certo? System out, Ctrl F11, opa, tem que salvar primeiro, dá Ctrl F11 e executa ele aqui do 9.5, tá? Então, pessoal, veja, dentro consegue, né? Então, é um método private que dentro da classe eu consigo. Agora, se eu criar uma aqui, uma outra classe no mesmo pacote, lembra? Tá? No mesmo pacote, eu vou colocar aqui testa métodos privados, tá? Vou colocar um public static, e aí estou no mesmo pacote, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar lá um métodos privados, métodos é igual new
métodos privados, aí aparece, está instanciando, e agora eu vou em métodos, ponto, e, ó, pessoal, não dá para ver nada. Por quê? Porque está private lá, né, ó. Eu não consigo acessar. Isso aí serve para tanto método como atributo, tá? Então, eu estou repetindo isso porque o pessoal às vezes confunde, pensa que é só método, né? Método, função, né? Então, na realidade, serve para tudo, ó. Então, eu estou em outra classe, no mesmo pacote, eu não estou conseguindo visualizar, tá? Isso se eu colocar em outro pacote e fizer a mesma coisa, por exemplo, né? Então, não deu daquele jeito, usa o extends aí. Vou usar o extends. Vamos ver se com o extends dá certo. Métodos privados, métodos ponto e também não aparece. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o nível mais restrito que tem, tá? Que é o private. Então, quando eu coloco o private aqui, existe uma forma de manipular isso, tá? Enfim, vocês vão aprendendo linguagem orientada a objetos, vocês vão conseguir, né, trabalhar com isso daí e vão saber a hora de aplicar, tá? Mas eu só quero explicar que quando é um método ou um atributo que tenha esse modificador de acesso private, você não consegue acessar de nenhum lugar a não ser dentro da própria classe, tá? Ou de outras formas que com o tempo vocês vão pegar e como que funciona. Tá bom? Então é isso, pessoal. E aí, como eu havia dito, eu vou comentar aqui com vocês, tá? Eu tenho essa imagem aqui que é bem interessante, tá? Que ela fala sobre modificadores. E aí o public, né? Lembra que eu mostrei o public para vocês? Ela é vista em qualquer lugar, né? Então, um método que seja público ou uma variável, né? Ele é visto na própria classe, na classe do mesmo pacote, em subclasses, né? Que são classes herdadas que usam extends, tá? Em todas as classes, né? O private, né? Que tem na própria classe, a classe do mesmo pacote não, subclasse não e todas as classes não, tá? Foi o que a gente fez. O protected, tá? Que foi o vídeo anterior ao anterior. Não, foi o vídeo anterior, né? Protected. Ele na própria classe, classe do mesmo pacote, né? E subclasses com aquela opção de extends, né? Herdadas que eu expliquei para vocês, tá? E o default vem tudo, né? Quando não tem uma palavra ali na frente do método, né? Então a gente chama de default, tá? Então é vista na própria classe, do mesmo pacote, mas ela não é vista nessa outra aqui. Tá bom, pessoal? Então, só resumindo mesmo, né? Então, esses 4 modificadores são os mais utilizados, são os que vocês vão mais utilizar nesse momento, tá? Isso daqui você não pode bater o martelo, né? Que não tem como acessar, porque existem outras formas de acessar, só que eu acho que no momento vocês não precisam se aprofundar nisso. O importante é que vocês entendam como funcionam esses, né, que eu acho que vocês já conseguem fazer alguma coisa legal aí, e com o tempo, conforme vocês vão aprendendo, pegando mais conceitos de programação orientada a objetos, né, getter and setters, não sei se vocês já aprenderam isso, tá? E, enfim, mais coisas como interface, enfim, um monte de coisa que existe. Com o tempo, vocês vão pegando isso daí, vocês vão utilizando mais recursos e vão percebendo que a linguagem tem muito a oferecer e tem muita coisa que dá para fazer. Tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Vídeo rapidinho aí, né? Private é totalmente restrito, não precisa falar tanta coisa, e aí eu resolvi colocar só essa revisãozinha aqui para gente. Tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.